Só um minutinho, pessoal, que a gente está ajustando aqui o outro aparelho. Amém. Bom dia, pessoal. A paz do Senhor. Então, hoje nós vamos tratar do capítulo 4 do livro de Romanos. Enquanto a gente vai falando aqui, até dar o nosso horário, né? O pessoal vai sendo notificado aí e vai entrando para a gente fazer esse estudo aqui. Então, hoje, ontem nós falamos sobre o capítulo 3. Foi muito bacana porque tratou da natureza do homem, né, como um todo, e também tratou daquilo que muitas pessoas, muitos teólogos chamam de remédio para essa natureza que a teologia denomina como depravação total, que é a graça de Deus através de Jesus. Então, a gente tratou de todos esses assuntos ontem e hoje a gente entra no capítulo 4. E o capítulo 4 ele vai tratar, só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ah, tá. A hora sai do visor. O capítulo 4 ele vai, Paulo vai utilizar um homem muito importante da nossa história, né? Da nossa vida cristã, que é o pai da fé, o patriarca, o homem que foi que Deus trouxe para falar em primeira, o primeiro homem que Deus trouxe para falar, e esse homem é mencionado aqui no capítulo 4 de uma maneira muito abrangente, e Paulo vai utilizar essa figura, que eu diria é uma figura importante no mundo cristão, para tratar com os judeus da época. E aí a gente trouxe, dentre algumas coisas, alguns assuntos aí, eu trouxe, tá lá no material, inclusive é bom a gente até lembrar, você vai clicar tem no Facebook lá, clica lá, tem um link, o link te joga para uma página e você pode imprimir, baixar, né, do jeito que você achar melhor, para estudar esse assunto, acompanhar essa aula de hoje. Então tem lá uma folha falando sobre algumas características que a gente considera importante acerca da vida de Abraão, para a gente tratar hoje desse assunto do capítulo 4, porque Paulo vai usar Abraão como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a graça e a lei, e para fazer esse paralelo, a fim de que ele possa ser entendido pelos judeus daquela época, pelos os irmãos de Roma. Então, Paulo vai tratar diretamente com eles e vai utilizar muito o pai da fé, que é Abraão. Eu deixei ali um texto grandão e a gente agora começa a nossa aula. Amém? Sejam todos bem-vindos. Nós iniciamos agora a aula do capítulo 4 do livro de Romanos. Só lembrando um detalhezinho, hoje é quinta-feira, então a gente está falando que vai tratar de um capítulo por dia, exceto domingo, porque domingo é dia de culto nas igrejas, tem muita live, e a gente não quer nem atrapalhar os irmãos, nem fazer com que você perca alguma aula. Então, no domingo, a gente tem um culto na igreja de Nilópolis, que é às 10 horas, e ele costuma passar um pouquinho das 11, então não é um horário, não é um dia legal para fazer live, amém? Então a gente vai pular o domingo e na segunda a gente retoma o estudo aonde a gente parou, amém? Então, tem um textozinho, e só para a gente iniciar, tem não é bem uma história bíblica, não é, é uma tradição, uma antiga tradição rabínica, né, não bíblico, conta que o pai de Abraão, Terá, ele não só fabricava, mas ele também vendia, né, ídolos. E depois que Deus revelou para Abraão o único e verdadeiro Deus,
Abraão pega um martelo, um machadinho e começa a destruir aqueles ídolos. Ele destrói todos os ídolos, exceto um, o maior. Abraão deixa aquele maior, vamos dizer assim, vivo, né? Inteiro, para surpresa de todos. Eu quando eu li, eu te confesso que eu falei assim, mas Abraão deixou logo o maior inteiro? Mas por quê? E aí eu fiquei pensando, e em seguida a gente vai continuando lendo, né? A gente vai entender por que ele deixou inteiro. Ele pegou a machadinha que ele havia destruído todos aqueles ídolos, colocou na mão do maior e disse para o seu pai assim: pai, foi esse ídolo aí, o maior, o grandão, que destruiu todos aqueles. O pai dele olhou e falou: Abraão, não minta para mim, isso é impossível. Aí Abraão falou: como assim, pai? Foi ele que destruiu. E aí o pai dele falou assim: isso é impossível, meu filho. Esse ídolo é feito de argila. Como pode? Ele não tem vida. Como pode esse ídolo destruir os outros? Aí Abraão vai e pega o pai dele, né? E diz assim: se esse ídolo não tem vida e é feito de argila, por que você continua adorando uma estátua que não tem vida? Uma argila, um barro. E aí Abraão começa a demonstrar a sua fé no Deus invisível, né? Assim, para nós aqui, isso é uma extrema demonstração dessa fé. Então, Abraão é realmente uma figura muito emblemática e é relevante nesse momento para nós. E a gente vai começar, vai tratar de Abraão, porque Paulo fez isso aqui nesse livro. Paulo vai usar Abraão assim como exemplo de fé para todos, né? Então, esse capítulo 4, ele vai começar assim. Eu queria ler com você nessa hora. Pega a sua Bíblia aí e vamos começar no capítulo 4 do livro de Romanos. Diz assim, acompanha comigo, por favor. Portanto, que diremos sobre nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Assim, também, Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça independente de obras. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurados aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão, ou é também oferecida aos incircuncisos. Pois já afirmamos que no caso de Abraão, a fé lhe foi concedida, creditada como justiça. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não foi depois, mas antes da circuncisão. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Versículo 12. Ele é igualmente pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé que demonstrou nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. Porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não pode haver transgressão. Por esse motivo,
A promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e invoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Versículo 20. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glórias a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Versículo 22. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras, isso lhe foi atribuído como justiça, foram registradas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Versículo 25. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Amém? Só um minuto, por favor. A gente termina com a palavra que é muito utilizada no livro de Romanos pelo apóstolo Paulo, que é a justificação. Aliás, o tema desse livro, né? O tema central desse livro é a justificação pela fé. É a batalha do apóstolo Paulo tentando convencer os irmãos de Roma que as obras, elas não serviam para justificar o homem diante de Deus, elas não serviam para levar o homem à salvação. Então Paulo tem uma missão muito importante e muito difícil, que era convencer esse povo, que era mostrar para eles que as atitudes dele não estavam levando eles à salvação. Ao contrário, elas não acrescentavam em nada. Então, Paulo começa aqui fazendo uma pergunta. Essa pergunta que Paulo faz, ele faz utilizando Abraão, que é o homem que todo judeu, ele na época, né, de Jesus, eles comentavam e sempre usavam Abraão como exemplo. Então, Abraão, ele não foi justificado pelas obras, porque Abraão simplesmente creu. Ele nunca fez alguma coisa para receber algo de Deus. Abraão, ele não alcançava o favor divino através das obras, mas toda a vida de Abraão foi baseada na fé, né? Porque ele configura nos heróis da fé, porque ele é um homem que tudo que Deus falava para ele simplesmente acreditava e fazia, né? Você lembra de Isaac? Isaac, quando Deus pede o seu filho, o seu único filho, em sacrifício, mesmo que naquela época não, né? Ainda hoje, mesmo que Deus não exigisse do ser humano sacrifício de vidas, né? Sacrifício humano, ele ainda assim obedece até o último estágio. E algumas pessoas até ficam perguntando, porque em algum momento eu costumo dizer que Abraão matou Isaac. E as pessoas falam, não matou. Aí eu digo, ele não matou de fato,
mas no seu coração ele havia matado. Por quê? Porque ele levou aquela situação até o fim. Ele não deixou as suas emoções ou o seu medo ou a sua afinidade com o seu filho, o amor que tinha pelo seu filho, falar mais alto. Ele deixou a obediência em primeiro lugar. Deus pediu o seu filho em sacrifício e Abraão ia exatamente fazendo aquilo que Deus havia pedido. Então, Abraão sempre escolheu obedecer e não fazer obras para alcançar o favor de Deus, né? Nesse versículo primeiro, Paulo diz assim: portanto, que diremos sobre nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Ou seja, diante de Deus ninguém tem que se orgulhar pelas obras, porque não tem o que fazer. Não é aquilo que eu faço que vai garantir o meu lugar no céu ou vai garantir o favor de Deus sobre a minha vida. Mas é a vontade de Deus. Então, do versículo 1 ao versículo 9, a gente vai ter aqui uma comparação. O apóstolo Paulo vai utilizar Davi para comparar, para fazer uma comparação exatamente com Abraão. Do versículo 1 até o 5, ele fala de Abraão. Note que ele está falando de Abraão para a gente entender que Abraão era do Velho Testamento. Para os judeus, ele era considerado da lei. Só que Abraão era antes da lei. Então, mesmo a gente vai entrar no versículo aqui, eu acredito que é o versículo 10. Isso. No versículo 10 a gente vai falar exatamente sobre aquilo que a gente tratou no capítulo 3, deixa eu ver aqui. Isso, no capítulo 3, que era a circuncisão. Abraão não recebeu o favor de Deus depois da circuncisão. Então a gente vai ver aqui, deixa eu ler para você aqui, cadê? Aqui. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Ou seja, ele conta tudo aquilo antes do versículo 5, e depois no 5 ele fala: todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus. Então, ele coloca o crer acima de qualquer ação humana, percebe? Ele não coloca a ação humana acima do crer, mesmo em se tratando de Abraão. Ele coloca o crer acima, mas crê em Deus, que justifica o ímpio. Então, quando ele começa a fazer essa comparação, no capítulo 6 em diante, até o 9, diz assim: assim também Davi fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus levanta em conta a justiça independente das obras. Aqui, deixa eu colocar aqui no livro de Salmo, capítulo 32. Diz assim, ó. Um salmo de Davi. Davi vai falar assim, ó: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. O apóstolo Paulo vai fazer menção desses dois versículos aqui no início do capítulo, do versículo 6 até o 9, para fazer uma comparação de que até Davi, mesmo depois da lei, ele considerava a justiça de Deus superior à justiça dos homens. Ele considerava que Deus, a misericórdia de Deus, estava acima de qualquer ação humana. Então, o apóstolo Paulo está tentando mostrar que, mesmo se tratando de Abraão, ele não era o que aqueles irmãos romanos e judeus consideravam que fosse um homem que era justificado pelas obras. O apóstolo Paulo está tentando mostrar que Abraão também
mesmo sendo o pai da fé, mesmo sendo considerado um homem que era justificado pelas obras, ele também foi justificado pela fé, porque Abraão simplesmente creu. Abraão não fez nada para merecer aquilo tudo. Então, ele está mostrando aqui no versículo 10 aqui, ó. Versículo 10. Deixa eu ler aqui para você, ó. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não foi depois, mas antes da circuncisão. Deixa eu te explicar uma coisinha aqui. A circuncisão, a gente falou isso no capítulo 3 ontem, que é a aliança, ou o símbolo da aliança do judeu com Deus, certo? Então, toda criança recém-nascida ao oitavo dia, o menino, é cortado o prepúcio e ele é circuncidado em forma de aliança com Deus, para comprovar. Só que Abraão, deixa eu colocar aqui para você. No livro de Gênesis, capítulo 15, do versículo 3 ao 6, diz assim, ó: Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: Não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim o filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu: Será assim a tua posteridade. Abraão creu. Note, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, para você entender, aqui nesse versículo em que Paulo está questionando se a bênção chegou para Abraão antes ou depois da circuncisão, é para dizer, para mostrar para aqueles homens, para aqueles irmãos, que mesmo Abraão não tendo feito nada para merecer, ele recebeu e creu. Simplesmente creu. Então, por que eu estou te falando da circuncisão? Porque aqui no capítulo 15, no livro de Gênesis, Abraão não era circuncidado. Isso só acontece no capítulo 17. Então, é no capítulo 17 que tudo começa vamos dizer assim, a desmascarar essa insuficiência da lei ou das obras da carne. Porque a circuncisão era algo feito no físico. Era uma coisa feita, marcada na carne do ser humano. E isso era um sinal de aliança com Deus. Então, se isso era um sinal de aliança com Deus, logo Abraão não era para receber nada de Deus, porque ele não tinha aliança com Deus. Compreende? Então, aqui no versículo 10, Paulo vai mostrar que isso não é verdade. O fato de Abraão não ter sido circuncidado, obrigado, não quer dizer que ele não tem aliança com Deus. E ele foi circuncidado aos 99 anos. Aí Deus institui esse processo da circuncisão, que está no capítulo 17, versículo 5. Diz assim, ó: E não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações, e te tornei extremamente fecundo. De ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes de geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus de tua raça. Versículo 10. E eis a minha aliança, aqui Deus está instituindo a circuncisão. Eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura. Aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados. Então aqui no capítulo 17 é que foi instituída a circuncisão. Logo no capítulo 15, quando ele recebe a bênção, a promessa de que ele receberia um herdeiro, e aqui só um parêntese, o herdeiro era algo muito precioso para o homem daquela época, porque ele precisava deixar um herdeiro para
para receber aquilo, para ser bênção para a vida dele. Então, um homem que não tinha um herdeiro, ele não era um homem abençoado. Assim como a mulher que não tinha um filho homem. Então, Abraão recebe de Deus antes da circuncisão. Paulo aqui no versículo 10 está mostrando que isso que havia acontecido não aconteceu depois da circuncisão, mas aconteceu antes. Note, ó, em que momento lhe foi acreditada a justiça? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não foi depois, mas antes da circuncisão. Foi antes. Deus prometeu a Abraão um filho antes dele ter sido circuncidado. Deixa eu ver aqui o próximo. O princípio da fé, ela é anterior à própria lei. O livro de Gálatas vai dizer isso, né? A fé ela é anterior à própria lei, porque a lei foi instituída 400 e alguma coisa anos depois, lá no livro antes muito depois de Abraão. Então, no livro de Êxodo, eu acho que é Êxodo 20, aí começa Êxodo 20, começa a instituição da lei. Aqui, ó, Êxodo 20, a partir do versículo 1. Então, essa lei que é instituída, ela é instituída para poder trazer um parâmetro para aquela comunidade, para organizar, não para justificar o homem. É isso que Paulo tenta mostrar nessa carta aos Romanos. Nesse versículo 18 e 19, acompanha comigo aqui, 18 e 19. Deixa eu ler para você. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico poderia perder a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Então, Abraão aqui, ele não está duvidando de Deus, mas ele começa, por causa da sua preocupação e da ansiedade, ele começa a questionar, né? E ver. Se você colocar lá no livro de Gênesis, quando ele recebe essa promessa, ele dá uma risada, ele bota o rosto em pó e começa a pensar como que vai ser isso. Se eu sou um homem de muita idade, minha mulher também. Então, mas isso, mesmo ele tendo esse pensamento, Deus não levou isso em consideração porque a fé dele é de que Deus poderia fazer. Então, ele acreditava firmemente naquilo que Deus estava prometendo. Então, mesmo tendo tido essa reação, essa atitude, Deus não levou em consideração porque ele não havia no coração dele aquela dúvida, não havia no coração dele aquele questionamento duvidoso, mas ele estava simplesmente olhando as questões humanas. E às vezes, né, a gente passa por alguma situação difícil, olha para a nossa condição, porque sempre quando a gente vai tentar buscar uma solução de algum problema ou de algo, a gente sempre olha a nossa condição. A gente não olha uma solução de acordo com aquilo que pode ser feito, mas a gente olha primeiro a nossa condição. E muitas vezes a gente acha impossível de acontecer porque a gente olha para a nossa condição. Abraão achou impossível porque ele também olhou para a condição dele, mas ele confiava no Senhor e ele sabia que Deus podia fazer. Ele sabia que Deus podia mudar a história, o quadro todo. Deixa eu ler para você aqui. O versículo 22 e o 24. No 22 e no 24, o apóstolo Paulo está tentando mostrar por que isso aconteceu. Assim como ele escrevendo essa carta no início, ele disse que essa carta, ela, apesar de ser restrita àquele povo, ela também nos abrange, nos alcança.
Aqui ele está deixando a mesma coisa. Acompanha comigo. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras isso lhe foi atribuído como justiça foram registradas ou escritas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concedera justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que aconteceu com Abraão não ficou restrito a Abraão, nos alcança. Aquilo que aconteceu no passado não ficou restrito no passado. Essa aliança, essa justificação pela fé, ela nos alcança até hoje. Só um minutinho. A Sil falou que tem uma pergunta no Instagram. Deixa eu ver. Tá. A André está perguntando aqui, ó. Então, Paulo, no versículo 10, mostra que a circuncisão, na verdade, não era a verdadeira aliança com Deus. Olha só, Paulo. Deixa eu colocar lá no versículo 10. Ó. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não foi depois, mas antes da circuncisão. Olha só, Paulo. O apóstolo Paulo, vamos só, antes de responder a tua pergunta propriamente dita. O apóstolo Paulo tinha uma missão, qual era? Mostrar que as obras do ser humano, elas não são capazes de justificar o ser humano diante de Deus. Então, Deus, ele tá colocando para Abraão uma aliança que era para ser desenvolvida ou desenrolada em todos a partir de Abraão. Mas ele mostra também que isso não seria, no futuro, o mais importante. Então, o que acontece? A aliança, naquele momento, essa era a aliança, que era o sinal, o povo escolhido de Deus. Mas, após a graça de Deus, após o advento da graça com Jesus, essa aliança não é mais necessária. Então o apóstolo Paulo está mostrando, porque o que acontecia? Os irmãos de Roma, eles tinham, como a gente falou ontem, raízes na tradição judaica. E eles queriam carregar toda aquela tradição judaica para dentro da igreja de Roma. Né? Então, o Paulo estava dizendo que aquilo não era necessário, que a justificação do homem era apenas diante da fé. Então, essa aliança, no passado, ela foi importante e era, sim, um sinal de Deus de Deus com o homem. A prova, a gente falou disso em relação a Davi, que chama o gigante Golias de incircunciso. Golias não tinha aliança com Deus, Davi tinha. Mas hoje, isso não é necessário. Hoje, a aliança, a circuncisão que é feita no homem, é feita no coração, aqui dentro. Então, o que tem aqui dentro é mais importante do que eu posso apresentar do lado de fora. Amém? Amém? Tá respondido, Andréia? Deu para te atender? Dá só um ok aí. Então, continuando aqui. A gente estava no versículo do 22 ao 23, não é isso? Não, do 22 ao 24. Nesses versículos, Amém, amém. Esses versículos, eles vão tratar de que aquilo que foi conquistado lá atrás... Amém, obrigado. Aquilo que foi conquistado lá atrás, o que aconteceu com Abraão, não ficou restrito a Abraão. Ele chega até nós. O propósito não era louvar Abraão. Abraão, ainda que tivesse muitos motivos, não era para louvar Abraão, mas era para mostrar que essa justificação é um modelo para todos. Então, a justificação pela fé, ela é um modelo para todos. Ainda que Abraão teve os seus méritos, né? E nesse versículo aqui, nesses versículos, Paulo está tentando mostrar que é possível, ou melhor, que é necessário que essa justificação chegue até nós.
No versículo 25, ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. No versículo 25, a expressão aqui, eu anotei uma expressão grega que diz assim, paradidome. Essa expressão tem o sentido de entrega. Essa expressão paradidome não é mais uma forma de justificar, mas é uma forma de se entregar. Então, como que essa justificação e como que essa aqui, e ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Como é que esse pagamento foi feito? Como é que esse resgate chegou, né, até nós? Através da entrega. E a entrega aqui, ela tem a ver com o capítulo 53 do livro de Isaías, né? 53, deixa eu colocar aqui. Salmos, Isaías 55, 53, 6 e o 12. Deixa eu ver aqui. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deixa eu ver o versículo 12. Por esse motivo, versículo 12. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos, portanto ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essa passagem, ela mostra que Jesus foi a própria expiação para nós. E expiação aqui, ela tem um sentido de perdão dos pecados. No Antigo Testamento, eles pegavam um bode, a gente tem até a expressão bode expiatório, né? Que é a pessoa que leva a culpa. O bode, eles jogavam o bode para o deserto, e ali, no dia do perdão, e ali eles tinham a noção de que aquele bode carregava os pecados, aqueles pecados iam ser esquecidos e, consequentemente, perdoados. Então, o bode, ele era a expiação dos pecados daquele povo. Diferente de holocausto. Holocausto era quando eles pegavam um animal, um cordeiro, e colocavam no altar e queimava em sacrifício ao Senhor. Aí, a expiação era quando ele pegava aquele bode e mandava ele para o deserto. Jesus fez isso. Ele era inocente e ele se entregou para expiar os nossos pecados. Ele se entregou, aqui no versículo 25, Paulo está dizendo que ele foi a própria expiação. Ele foi o cordeiro que morreu no nosso lugar. E então, essa palavra entregue, ela declara que Jesus não foi preso, Jesus não foi morto, não foi capturado, não foi, ainda que tenha sido traído, não foi a traição que o levou à prisão e, consequentemente, à morte, mas foi a sua entrega. Você consegue alcançar isso? Jesus, ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou por causa dos nossos pecados. Ele se entregou para morrer no nosso lugar. Ele olhou para mim e para você e falou assim, eles não têm condições de fazer isso. E aí ele vai e faz exatamente aquilo que eu e você não conseguíamos fazer. Ele morre e paga todos os nossos pecados na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos purifica ou nos purificou de todo pecado. Amém? Receba essa provisão na sua vida. Receba esse amor que foi dispensado para mim e para você.
Sinta esse amor te alcançando e trazendo para você perdão dos pecados. Não olha para trás pensando acerca daquilo que porventura você tenha cometido. Olha para o Senhor. Ele te perdoou. Ele se entregou. Ele morreu por causa de você. Isso, Jorge. Ele se entregou por você, Jorge. Deus abençoe. Então, essa é essa a tônica de hoje para nós. Jesus morreu no nosso lugar. E a gente vai desfrutar disso de maneira responsável, mas com paz no nosso coração. Nada do que a gente faça vai acrescentar na nossa salvação. Jesus, ele fez tudo o que era necessário, de uma vez por todas, para nos salvar. Amém? Deus abençoe a tua vida. Lembrando que a gente tem um material lá no Facebook e no Instagram. É só você clicar, baixar e desenrolar aí o estudo, desenvolver alguma coisa. E se o pessoal tiver alguma dúvida assim ao longo dessa coisa, pode ser que a gente tenha passado alguma coisa, deixa aí uma pergunta no comentário, a gente vai respondendo ao longo do dia, assim que for possível. Amém? Deus abençoe. Eu queria te agradecer pela tua companhia, te agradecer aí por você dedicar esse tempo ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus ele vai honrar a tua fé. Eu estou muito feliz em estar podendo participar com você desse estudo. A gente vai crescer junto na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida. Até amanhã no próximo encontro, 11 horas da manhã. Lembrando que no domingo a gente vai dar uma folga por causa dos cultos, né? Para não atrapalhar ninguém no culto. E aí na segunda a gente retoma. Eu estou avisando hoje porque pode ser que amanhã alguém possa não conseguir se conectar e tal, e aí perca aí. Mas sábado a gente vai estar aí e no domingo a gente dá uma folga. Deus abençoe a todos. Tenham todos um excelente dia. Que você possa cumprir aquela tarefa que está proposta a cada dia. São tarefas simples, né? Coisas que às vezes você já está fazendo, mas que vai fazer a diferença na sua vida. E a gente está colocando para um dia, claro, né? A minha mãe dizia que angu de um dia só não engorda cachorro, né? Então a gente precisa fazer dessas tarefas diárias uma prática para a nossa vida. Amém? Deus abençoe, que você possa ser ricamente abençoado pelo Senhor. Amém? Até o próximo encontro, em nome de Jesus.